Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Na última aula, nós entramos no tema da filosofia francesa do século XX, falamos um pouco sobre Jean-Paul Sartre, o existencialismo, e agora a gente vai continuar esses estudos sobre a filosofia francesa mais recente, do século XX. E aí a gente tem um outro filósofo contemporâneo também para estudar, que é Michel Foucault. Também é um filósofo muito próximo da gente, morreu recentemente, em 1984, chegou a visitar o Brasil, a proferir palestras aqui no nosso país. Então é um filósofo também muito próximo da gente. O Foucault, ele se destaca principalmente por apresentar uma nova concepção sobre o poder. Quando a gente olha assim para a história da filosofia, e a gente percorre a história da filosofia em busca das diversas teorias do poder, a gente percebe uma constante nessas teorias do poder. Todas elas assumem uma visão sobre o poder que Foucault chamava de visão verticalizada do poder. Ou seja, pensam no poder como algo exercido pelos governantes, algo exercido pelo Estado sobre os indivíduos, sobre a sociedade civil. Só que essa é só uma forma de poder, que é o poder soberano. É isso que Foucault vai dizer. E que, na verdade, nós não deveríamos nos concentrar somente nessa forma de poder, porque quando a gente olha somente para essa forma de poder, a gente acaba ignorando todas as outras formas de poder que fazem parte do nosso cotidiano. Com muita frequência a gente diz assim, aqueles que estão no poder, como se a experiência do poder fosse completamente externa, alheia a nós, como se nós também não exercêssemos poder nas diversas relações que nós temos no nosso dia a dia, como se o tempo todo nós não estivéssemos inseridos em relações de poder, em todos os âmbitos da nossa vida. Só você pensar assim, imagina assim, no seu cotidiano, no seu dia a dia, quantas ordens você obedece? E quantas ordens você dá? Então, muitas vezes você está sujeito a mecanismos de dominação, mas você também exerce poder sobre as pessoas. Então, na verdade, nem existe esse poder como uma substância, como uma coisa que alguns têm e outros não têm. Foucault ele vai centrar a sua reflexão naquilo que ele chama de relações de poder. Essas relações de poder estão espalhadas em toda a sociedade. Você, por exemplo, tem uma experiência muito mais direta do poder a partir do contato que você tem com os seus pais, a partir do contato que você tem com o professor na escola, com o guarda de trânsito, com o síndico no prédio, muito mais do que, por exemplo, o presidente da República, que está lá em Brasília. Então, existe essa experiência cotidiana do poder, essas relações de poder que fazem parte da nossa vida e que muitas vezes a gente ignora e acha que poder é só o poder do Estado sobre os indivíduos, só o poder dos governantes sobre a sociedade. Então Foucault vem trazer essa nova visão do poder, a visão de que o poder está espalhado em todas as estruturas sociais. A gente chama isso de microfísica do poder. Por que microfísica do poder? Porque o Foucault não está falando só do macropoder, do poder do Estado. Ele está falando dos micropoderes. Então ele volta as suas atenções, volta o seu olhar para esses micropoderes. E aí ele usa o chamado método genealógico, que a gente já aprendeu com Nietzsche, de rastrear as origens. E nesse rastreamento que ele vai fazer das origens do poder, aí ele faz então essa distinção entre o poder soberano, que é o poder do Estado, e os poderes disciplinares, que acabaram se consolidando com a modernidade. E aí, quando ele fala do poder soberano, do poder do Estado, ele remonta lá à fundação, ao contexto de fundação do Estado moderno. E ele diz que a motivação principal para a fundação do Estado moderno é o medo da morte. Isso faz a gente lembrar um pouco Thomas Hobbes, que diz que o homem é lobo do próprio homem e que no estado de natureza o homem vivia uma guerra constante de todos contra todos. Então, por que as pessoas aceitam se submeter, por exemplo, ao poder de um rei? Porque esse poder é justamente a garantia
da vida, né? Justamente para poder impedir a guerra, para poder impedir a chacina constante. Então existe o poder do Estado. E o poder do Estado também, ele, até a Idade Média, e também no início ali da modernidade, ele se perpetua justamente a partir do medo da morte, porque o Estado tem poder de matar, o Estado tem poder de executar. Qual é a maneira que o Estado tem de corrigir a sociedade? Executando. Só que aí Foucault diz que pouco a pouco, esse poder que o Estado tem de executar vai sofrendo um desgaste, porque, bom, surgem novas ideias, né? Naquele conflito ali entre a burguesia ascendente e a burguesia emergente e a nobreza, surgem novas ideias, por exemplo, as ideias liberais, as ideias iluministas, que passam a defender direitos do indivíduo. Então, esse mecanismo que o Estado possui, né, de correção da sociedade, a partir da pena capital, da pena de morte, ele vai sofrendo um desgaste. Pouco a pouco ele já não serve para resolver os problemas, ele só cria mais problemas, né? E aí surge uma nova possibilidade inspirada em medidas sanitárias, né? Porque quando acontece, por exemplo, a peste, o surto de lepra, na Idade Média, o que acontece? As pessoas são isoladas, é feita uma quarentena. Falar de quarentena agora é bem propício porque a gente tem isso em mente por causa do coronavírus, né? Então as pessoas são isoladas. E aí Foucault diz, no seu livro Vigiar e Punir, que esse método de isolamento daquelas pessoas que contraíram uma doença, e essa doença é contagiosa, esse método abre no horizonte do homem uma nova possibilidade, que é a possibilidade de isolar para controlar. Então agora, aqueles indivíduos que são transgressores, que são criminosos, eles não são mais vistos como alguém que precisa ser expulso da sociedade, eliminado, morto. Não, mas é alguém que precisa ser simplesmente afastado e talvez até corrigido. Então, o sistema prisional, o sistema de encarceramento, ele surge também como uma possibilidade. Lógico que no início do Estado moderno, a gente tem ainda um período assim, de saída do feudalismo, de transição de uma economia agrária para uma economia que vai desenvolvendo mais o comércio. Então ali não existem condições financeiras, por exemplo, de tirar uma pessoa das relações de trabalho e sustentar aquela pessoa, né, enquanto ela está presa, por exemplo, né? Não existe essa condição financeira de ficar sustentando um preso. Mas pouco a pouco, com o desenvolvimento de um novo modelo econômico, né, já existe essa condição, a condição de isolar, de montar um sistema prisional e tentar corrigir essas pessoas a partir da vigilância constante que se exerce sobre elas. E aí, no tempo do utilitarismo, a gente tem um modelo de prisão que é concebido por Jeremy Bentham, né, que é um grande filósofo utilitarista, que é o modelo panóptico, em que existe uma torre central e nessa torre tem um inspetor e todas as celas estão visíveis, estão ao alcance do olhar desse inspetor. E esse olhar constante, né, por isso panóptico, né, porque olha tudo, esse olhar constante sobre os indivíduos acaba fazendo com que esses indivíduos se acostumem a ser vigiados e assimilem um novo comportamento que a sociedade espera deles. E aí, não demorou muito para esse sistema disciplinar que foi aplicado nas prisões se espalhar, extrapolar essa questão do encarceramento e chegar a outros domínios da sociedade. Por exemplo, a questão dos loucos, né? De você isolar os loucos num hospício. Foucault diz que não existe um padrão exato de loucura. Cada sociedade ela cria o seu próprio padrão de normalidade e quem diverge desse padrão são os loucos. Então ela tem o hospício, que tem esse modelo também disciplinar, de constante vigilância, de adestramento, para poder corrigir esses que são considerados loucos, para voltar ao padrão de normalidade que foi erigido por aquela sociedade.
Logo, as fábricas percebem também que esse modelo de isolamento, de constante vigilância é bom, porque ele estabelece horários, ele estabelece ritmos. Então, as fábricas também passam a adotar esse modelo. E a escola também assimila esse modelo, porque nessa nova dinâmica também da economia, a principal função da escola passa a ser formar corpos dóceis para o mercado de trabalho, né? O corpo humano, você pega, por exemplo, uma criança, o corpo dela e as vontades dela, a princípio, são completamente anárquicas, né? Ela não obedece regra nenhuma. Ela quer tudo na hora dela, do jeito dela. Se algo contraria, ela briga, ela grita, ela esperneia. Mas a escola, como ela precisa formar o indivíduo para que mais tarde se possa extrair a máxima produtividade do corpo desse indivíduo no mercado de trabalho, então a escola precisa adestrar essa criança. Então, como que a escola vai adestrar essa criança? A partir desse modelo de constante vigilância, a partir da necessidade que essa criança tem de controlar, por exemplo, sua vontade de ir ao banheiro, sua vontade de ficar em pé, sua vontade de brincar. Então, você tem períodos ali de estudo sério, tem períodos de recreação, tem os sinais. Então, tudo isso vai adestrando o indivíduo a fim de moldá-lo para o mercado de trabalho. Então, o Foucault fala que esse modelo do poder disciplinar, que surgiu ali na modernidade, inspirado nas quarentenas, e aí primeiro no sistema prisional, mas depois extrapola e aí passa a pautar diversas instituições, como por exemplo, já falei aqui, né, as fábricas, os hospícios, as escolas, até mesmo as famílias, né, os pais passam a adotar esse tipo de controle sobre os próprios filhos dentro de casa. Então esse modelo é o modelo disciplinar que acaba se constituindo. Então a gente tem aí as chamadas instituições disciplinares. E Foucault promove uma crítica a essas instituições disciplinares. Muitas vezes essas instituições oprimem os indivíduos. Tanto que Foucault ele assumiu como intelectual e como personagem público também, ele assumiu também o papel de ativista. Por exemplo, na luta antimanicomial, por exemplo, na questão dos direitos dos homossexuais, de não obedecer necessariamente a um padrão de comportamento que foi imposto pela família, né? Esse olhar vigilante também sobre a sexualidade, ele critica isso. E como Foucault fala dos micropoderes, né? E não que ele negue a importância do poder do Estado, ele não faz isso em momento nenhum, mas ele dá uma ênfase maior, ele amplia o leque, né, da análise do poder. Como ele fala dos micropoderes, ele também não propõe um modelo de resistência às diversas formas de dominação que passe assim que passe principalmente pelo caminho do poder centralizado. Como Marx, por exemplo, né? O que o Marx fala? Que a classe proletária precisa tomar o poder político e tomando o poder político, tomando o Estado, ela vai então reordenar a economia, mudar o modo de produção, coletivizar os meios de produção, etc. Então, o que o Marx propõe? O Marx propõe uma reestruturação da sociedade a partir do poder centralizado. O Foucault ele pensa diferente, ele fala de focos de resistência, que é justamente uma característica dessa nova esquerda, da esquerda diversitária, que surge ali a partir dos anos 60. Que você tem, por exemplo, vários personagens que os indivíduos são obrigados a recitar, né, na sociedade. Então, o homem ele tem que se portar de uma determinada forma, a mulher tem que se portar de uma determinada forma, né, o homem não pode chorar, a mulher não pode falar palavrão. Então, você é chamado a recitar um determinado personagem na sociedade. Então, como que você vai lutar contra isso? É a partir do poder centralizado? Não, porque as relações de poder se dão principalmente nos micropoderes, né? Nessas situações cotidianas. Então, você vai lutar contra essas formas de dominação a partir do momento que você para de recitar esses personagens. Então, aí você tem todo um combustível
para esses movimentos ativistas de minorias, né? De diversas minorias, minorias étnicas, minorias sexuais, minorias religiosas. O Foucault acaba sendo assim, uma fonte de inspiração para esses movimentos. Então, estudar o Foucault é estudar também um pouco da história do próprio pensamento esquerdista no século XX. Tá? Foucault ele é um esquerdista, porém não marxista, né? É um dos fundadores, talvez, dessa nova esquerda, dessa New Left, que inspira tantos movimentos sociais que existem hoje. Tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Vou deixar alguns exercícios aí para vocês. Na aula que vem a gente volta para poder corrigi-los. Valeu? Grande abraço!